Boa noite, pessoal. Boa noite. Chegando aqui, abrindo mais uma live. Hoje muito especial com o mestre Gordo, Roberto Gordo, um dos maiores treinadores da história do Jiu-Jitsu mundial. Muito feliz em recebê-los. Pessoal, colocando o nome aí da cidade aí de onde todos estão falando. O mestre já entrando na área. Boa noite, mestre. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem com o senhor? Pô, primeiramente, gostaria de agradecer a você ter disponibilizado uma horinha aí do seu dia para poder ter esse bate-papo aí. Eu acho que uma oportunidade única para mim e para todos que vão estar acompanhando. Isso aqui é uma figura, pô, é um ícone, né, da nossa modalidade, nossa arte marcial, uma referência aí para todos. Pô, muito obrigado de coração. Valeu, obrigado pelo elogio, obrigado pela oportunidade aí. Vamos, deixa eu ver aqui, só deu uma travadinha, só um minuto. Tá. Oi, voltou, acho que voltou. Tinha dado uma travadinha, mestre. Voltou agora. Boa. Bom, vamos lá, bater um papo que eu tô super curioso aí para falar de uns assuntos aqui que a gente tem em pauta. E como, não sei se o senhor já assistiu alguma live nossa, que eu comecei há um tempo, né? Já desde o momento, o primeiro dia do isolamento, com o intuito de contar histórias de pessoas, né, de ídolos, referências do mundo da luta, que eu falei, como é que eu posso ajudar, colaborar com esse momento? Eu falei, pô, eu vou entrar em contato com pessoas, amigos meus, colegas meus, que também são ídolos meus, né, referências, que para a gente poder contar a história de sucesso, a caminhada, a trajetória, né, de como essas pessoas começaram e se tornaram referências na modalidade, seja no jiu-jitsu, no MMA, né? E a gente tem feito isso para poder colaborar com esse momento das pessoas que estão em casa. E contando as raízes, né? Mostrando como é que, né, o Mestre Gordo surgiu e se tornou o que é hoje, né? Essa figura que é hoje é exemplo para todos aí, para muita gente, né? Então, só que antes de chegar aí teve uma caminhada, né? Que teve, pô, diversos obstáculos, diversos momentos de dificuldade, superação, né? Abdicação de prazeres naturais aí normais. E aí eu queria que o senhor contasse um pouquinho do seu início para a gente, como é que tudo começou na sua vida lá na sua infância, qual foi o primeiro contato com o esporte, até chegar no jiu-jitsu. Então, vamos lá. Na realidade, meu primeiro contato com luta mesmo que eu tenha praticado foi com jiu-jitsu. E não foi muito novo, foi com 15 anos. 15 Assim, anos. de eu começar a treinar. Eu veio de uma amizade com o Ralph, principalmente com o Ralph. Eu estudava com ele na escola desde o CA, então desde aí 6, 7 anos de idade. O Russo, o Ralph, o Russo, o Daniel, o Ryan, a gente estudava junto. Na realidade, eu era da sala do Ralph, depois virei da sala do Russo. Legal. E a gente morava no mesmo bairro, só que não tinha o jiu-jitsu, bota aí 78, 79, 80, o jiu-jitsu era inexistente. Uhum. Bem fraco, né? Assim, Sim. no Rio de Janeiro até. E assim, com 12, 13 anos, 14 anos, eu me lembro que eles iam para Copacabana treinar, na academia do Hollis, que era em Copacabana junto com o Carson. E nem passava pela minha cabeça. Eu jogava futebol, pegava onda. Sempre gostei muito de esporte, fazia todos os esportes na escola, vôlei, basquete, mas não lutava. Com 15 anos, mais ou menos, ali a gente tinha bastante amizade, eu viajei com o Carlinho e Grace várias vezes, antes de treinar jiu-jitsu. Levava a gente para Búzios, etc. Que legal. E numa dessas viagens em Teresópolis, que a gente ia sempre o Riga, Machado tinha uma casa em Teresópolis, os pais dele. E a gente estava brincando na grama lá. Eu e o Daniel começamos a se embolar na grama, mesmo sem treinar, a gente brincava de luta. E o Riga me convidou para treinar. Falou, pô, você já fez jiu-jitsu? Eu falei, não. Ele falou, pô, como é que você conseguiu treinar com o Daniel aí? Eu falei, a gente brinca sempre de briga, assim, na praia e tudo. E eles me ensinam alguma coisa, daí isso foi num fim de semana em Teresópolis, segunda-feira eu comecei a treinar jiu-jitsu. Nossa, que legal. Isso foi em 85. 86. 85 para 86. Caramba. E de lá para cá eu nunca parei, cara. Sempre treinei bastante, nunca fui de faltar aula, assim. Eu levei bem a sério. Nessa época, o esporte que eu fazia, assim, eu pegava onda, surfava e jogava pelada.
na escola, Sim. essas coisas. Então, o jiu-jitsu realmente foi o esporte que eu como é que é o nome? Se adaptou Me, mais. foquei mais, né? Sim, E sim. levei a sério. Se levou a sério, se dedicou. É. E também não foi muito difícil, né, mestre? Porque só craque do lado já, né? Ali já, pô, toda a família Então, ali. como eu falei, a amizade com eles veio antes do É, treino, entendeu? é. Então, a gente ia para academia. Eu me lembro que como é que as coisas mudam, né? Outro dia eu estava conversando isso com o Soneca. E Uhum. nessa época, década de 80, o treino era segunda, quarta e sexta. Não existia treinar todo dia. Caramba. Terça e quinta era dia de aula individual. Então, eu me Ó, lembro que o Machado, que era o professor Rigan, o Soneca, até o Crone, o caramba, William, eles ficavam na academia dando aula particular. caramba. E a gente, como eu era amigo do pessoal da família, do Daniel, do Russo, do Sim. Ralph, do Ryan, aí a gente começou a ir na academia terça e quinta. E foi a nossa geração que começou com esse treino de todo dia, entendeu? Porque no começo realmente era só segunda, quarta e sexta, era um negócio bem menos competitivo, assim, vamos dizer, né? Caramba. Mas também teve a possibilidade também, devido a essa influência da família, já começou bem orientado. Primeiro você começou com o Jean-Jacques, né? Então, o professor, nessa época que eu comecei, era o Carlinhos Soneca, que é o irmão mais velho Ah, deles, tá, tá, o Carlos Machado. tá. Ele era o professor ali da turma que hoje a gente chama de fundamentos, né? Sim, E o sim, sim. Carlinhos puxava o treino dos avançados ali, ou o Riga. O Que Carlinhos, nessa época, legal. estava estudando muito e não estava todo dia na academia. Aí, o Riga foi o primeiro a vir para a América ali em 88, eu acho. Perfeito. E o Jean-Jacques foi graduando, etc. O Jean-Jacques começou a puxar um dos treinos. Ele na academia, né? Mas desde a faixa azul eu já me identifiquei mais com o Jean-Jacques e puxava um treino mais competitivo, assim. E a gente teve uma boa conexão. E eu Afinidade treino, maior. afinidade, exato. Eu, Sonequinha, nessa época já tinha Draculino, Soca, tudo treinando com Que a gente. legal. E eu treinei com o Jean-Jacques até a faixa marrom, em 91, que ele veio morar na América. Tá. E eu continuei ali sempre na Barra Grace com o Carlinho, né? Quando o Jean-Jacques veio para cá. E peguei a faixa preta em janeiro de 93. Era final de 93, é. 92, janeiro de 93. Caramba. E nas faixas menores, como é que foram? Como é que surgiram as competições? Já competia? Não tinha tanta opção, né? Logo no começo, mas assim, já sempre gostou de competir, assim, sempre Então, primeiro já competi em todas as faixas. Como é que funciona essa categoria de base, mestre? eu sempre gostei bastante de competir, assim, competir no surf também. Eu sempre fui competitivo Competitivo. e eu não competi nas faixas coloridas, amarelas, essas coisas, que eu já cheguei ali com 15 anos, 16 anos, eu Aham. comecei a competir de azul. Não Tá. tinha campeonato de faixa branca na época, não É. existia. E eu competi de azul bastante de juvenil, mas interessante que nessa época você podia lutar de juvenil e de adulto no mesmo campeonato. Não era um Ah, é? negócio assim como o IBJJF, essas coisas Sim, organizadas. sim. Então tinha vários campeonatos que eu lutava Caramba. de até 4 categorias, às vezes. Eu lutava peso Nossa. absoluto no juvenil, peso absoluto no adulto. Eu era bem levinho. Eu era peso de adulto pena, né? Eu pesava 66, 67 Caramba. quilos. É. E Pô, competi bastante, cara. Tive bons resultados, bastante assim na faixa azul, na roxa. Competi todas as faixas bastante. que legal. Assim, bem dizer, eu competi tudo que tinha, eu competia. Principalmente, como eu falei, eu, Soneca, o Soca, o Tinha Draculino, um o timaço, né? Daniel. A gente competia tudo. Pô, tinha um timaço, pô, forte pra caramba. E aí, pô, chegou 93 na preta, já começou realmente o negócio a ficar mais sério, mas antes de chegar nessa faixa preta, mestre, já tinha aquela visão de que, aquela sensação na realidade, ou aquela certeza, vou viver do jiu-jitsu, a minha vida vai ser isso? Sim, na verdade eu nunca pensei nisso, né? Mas assim, vamos dizer, um mau exemplo. O estudo não era meu forte. Eu acabei, né, fiz o segundo grau todo, mas Aham. assim, o último ano ali do segundo grau já foi meio no Sim. supletivo ali. E, como eu falei, eu gostava muito do jiu-jitsu. Eu comecei, outra coisa interessante também que acontecia lá atrás, né? Eu comecei a dar aula de faixa roxa. Ah,
eu e o Ralph, a gente pegou uma academia no Recreio dos Bandeirantes. Na época era um bairro muito pequeno e a mãe do Ralph se mudou para lá. E abriu uma academia pertinho da casa dela. E tinha um tatame lá, a gente começou a dar aula lá. Caramba. Então, assim, com 20 anos de idade, eu estava dando aula já. Cara. E com a supervisão do Jean-Jacques, sim. Era nós dois que dávamos aula. O Jean-Jacques nem ia lá praticamente. E eu me lembro que eu dava aula terça e quinta, o Ralph segunda e quarta, e sexta-feira a gente dava aula junto e treinava com os alunos, etc. Então, assim, como eu te falei, eu não pensei, mas nessa época já é o que eu fazia. O Ted Pan até brinca às vezes, que é a única... ele falou, pô, o Gordo é o cara que eu sempre soube que teve dentro do tatame, desde a faixa azul, e sempre viveu só de jiu-jitsu e etc. E realmente eu não tive outra profissão, assim. Caramba, que legal. Novo e a única coisa que eu fiz antes disso foi lixar prancha. Quando eu pegava onda, eu lixei prancha. Né? Sempre gostou bastante do surf também, né? Tem a maioria, né? Ainda mais onde morava ali também, com essa galera toda, era surf, jiu-jitsu 100%, né? Isso aí, pô, a galera toda se amarra bastante. Mestre, em relação a... Vamos lá, chegou aí. Não vamos chegar na faixa... Chegamos na faixa preta já, mas antes teve um momento muito especial aí em toda a sua história, né? Que conta pra gente aí como é que surgiu essa meia guarda aí, conta essa história da meia guarda famosa, a melhor meia guarda do mundo aí, quem começou com isso aí tudo. Como é que foi essa história? Isso aí foi lá, ainda na faixa roxa, né? Como eu te falei, eu já era profissional na faixa roxa, assim, profissional que eu digo de treinar todo dia. Sim. A única coisa que eu fazia, já dava aula. E, cara, eu machuquei o joelho bem sério. Foi numa luta, até no final do campeonato de faixa roxa, uma chave de pé, o cara deu aquela virada para dentro. Na época não tinha muito parâmetro de regra como tem hoje. Sim. Bom, eu já tinha o joelho baleado e eu acho que foi ali, ou jogando futebol, não tenho certeza, estourou o ligamento cruzado. Caramba. Só que eu não sabia. Na época, ressonância magnética demorava um mês. Então, eu fui no médico ali, o médico imobilizou num fim de semana. Chegou na terça-feira, eu tirei imobilização e o joelho estava inchado, foi melhorando. Só que sempre que eu queria voltar a treinar, machucava de novo. Daí o médico falou assim, eu acho que o ligamento cruzado está arrebentado, etc. Você vai ter que operar. Aí eu falei, pô, mas operar como? Ele falou, uma operação, vai ter que ficar 6 meses parado para ir para o Eu falei, pô, operar é impossível. Eu pensei na época, né? E ele não me deu, na época, uma certeza que eu ia ficar bom, entendeu? Provavelmente não vai ficar muito bom, etc. E eu estava todo dia na academia, mesmo machucado, eu comecei a treinar com o pessoal mais leve, menos graduado, ficando de lado, só usando uma perna, né? Tá. E, fatalmente, as pessoas caíam na minha guarda, né? E eu fui adaptando um jogo ali, não é que, sei lá, às vezes até o pessoal fala que eu inventei ou que eu deixei de inventar. A minha guarda já existia, só não era uma coisa muito ofensiva, né? Era mais travar a perna e ficar que quando alguém chegava, ninguém buscava, né? Exatamente. Eu realmente revolucionei essa ida para as costas, etc., devido a essa lesão. E me senti à vontade ali. Mesmo depois que o meu joelho melhorou, mas eu não operei, esse joelho esquerdo que eu machuquei em 89, vamos dizer, o ligamento é rompido até hoje. Até hoje? O direito rompi depois e operei. O esquerdo eu não tenho ligamento cruzado até hoje. Caramba. E não me atrapalha mais, graças a Deus. Eu treino em pé, até um futebol eu tenho arriscado de vez em quando. Que legal. Eu também tenho eles rompidos. Eu já operei algumas vezes também. O direito eu operei em 2007, mas o esquerdo eu nunca operei. Caramba. E aí você começou a adaptar esse jogo, aí se tornou característica sua. Como era um jogo, eu acho que é o desenvolvimento natural do jiu-jitsu, né? Era um jogo novo, que muita gente não conhecia. Na época não tinha YouTube, essas filmagens todas, era uma VHS muito vagabunda. Então, até o pessoal entender o que estava acontecendo. Do mestre Paquetá, né? Que ficava lá no... Exato. Eu tive bons resultados e outras pessoas começaram a fazer, né? E foi desenvolvendo, cada um criou sua característica, até essa... que o pessoal chama de deep half guard. Eu não era muito o meu jogo, eu não fazia. Tive alunos mais de lado mesmo, né? O Crispim, que é um aluno meu, o Celcinho faziam bastante, eu não fazia muito, entendeu? Mas é meia guarda, né? Ficou assim, não tem como falar meia guarda e não falar do
do senhor, não tem como. Em relação, chegou na faixa preta, legal lá, primeiro ano de competição, o que aconteceu, o que mudou? Mudou muita coisa ou já estava ali familiarizado, já treinava com muito craque ali que já era faixa preta, então, já não foi? Vamos lá. Eu peguei a preta. 93. Eu vinha de bons resultados, na marrom, etc. Sim. Eu peguei a preta em 93. Em 93 teve o primeiro campeonato brasileiro, que foi chamado de campeonato brasileiro. Não era CBJJ ainda. O Mameluque. O Mameluque. E na minha categoria, era peso leve, na época, ou médio. Não, acho que era médio. Foi o meu primeiro campeonato de peso médio. Eu lutei de leve na marrom, na preta eu subi para o médio. Perfeito. Tinha os caras de nome. O Bolão era um cara de muito nome que eu vi assim, quando eu cheguei o Bolão já era roxo, então o Bolão era mais graduado que eu. Sim. O Valide, que já era meu adversário, eu tinha acabado de vir de uma vitória com ele, então era um cara que eu lutei 5, 6 vezes, era ok. E tinha os outros nomes da categoria, o Jorge Pereira e, se não me engano, o Totila Jorge, que é o Pitoco, também estava na categoria, assim. Tá. Fora alguns outros. Tinha o filho, o Kraus, que era o filho do Mansur, que era um cara muito mais experiente que eu também. Perfeito. Mas, mal ou bem, você já conhecia, galera. Assim, vamos dizer, o bicho-papão da categoria ali, para mim, seria o Bolão. Tá. O Jorge Pereira era um cara mais antigo que eu também, mas treinava na Barra Grace com a gente. Tá. Então, eu conhecia meio o jogo dele. Então, vamos dizer, Bolão e Valide eram os adversários que eu estava mais temendo ali, né? Eu fiz a primeira luta, não me lembro exatamente com quem ganhei. A semifinal foi com o Bolão. Eu ganhei bem, foi uma luta assim. Cara. Foi uma luta que me deu, assim, como pode dizer. Eu já era bem confiante, que eu treinava, só fazia isso, então eu tinha essa confiança. Mas a luta com o Bolão me aumentou minha confiança. Sim. Porque o Bolão era um guardeiro e ele puxou para a guarda e eu, tipo, não fiz ponto, mas eu fiz na época 7 vantagens, de chegar do lado e ele repôs. Tudo de tentativa de passagem. Fiquei por cima ali, Caramba. eu até vi essa luta, alguém botou essa Origens, alguém botou, e eu consegui pressionar bastante, que é um jogo que eu gosto de fazer por cima, que é um jogo de pressão. E na final eu perdi para o Valide, de uma vantagem ali, como era a maioria das minhas lutas com ele, uma luta bem equilibrada. Mas, vamos dizer, cheguei na preta ali, fui vice-campeão. Chegou bem. Perdendo para o adversário que eu já conhecia, etc. Ok. Aí depois, 94, que começa a CBJJ, né? E começa a ter esses campeonatos maiores, né? E aí o senhor participou já logo do primeiro Mundial lá de faixa preta, foi aonde a meia guarda realmente coroou, né? Como é que foi esse momento especial na sua vida, assim? Porque eu conversei com várias pessoas, assim, né, dessa época e, por exemplo, o Fábio, né, o Fábio Gurgel, né, e um pessoal que também a gente já trocou ideia até nas lives e também fora das lives, pessoalmente, e falavam muito desse campeonato de 96, né, que foi o começo de tudo. Então era um negócio, o Fábio chegou a comentar que foi um momento que esse campeonato que só lutou o Mameluque, era um campeonato de um alto nível já, né, era um brasileiro, era o nível era o brasileiro dessa época. E aí começou a confederação, mas não sabia se o negócio certo, incerto, né? E todo mundo tinha aquela desconfiança, mas o primeiro Mundial já estava todo mundo lá, todos esses caras se testaram lá. Como é que foi essa conquista? Então, foi 96, né? Vamos lá, 94 teve o primeiro brasileiro, Sim. 95 teve o primeiro Pan-Americano, daí teve brasileiro e Pan-Americano, era uma coisa, todo mundo, o Carlinhos falou que ia fazer, todo mundo falou, pô, Pan-Americano. Mas... 95 foi o Pan-Americano, que ele levou todo mundo do bolso dele, do pessoal aqui do Rio para lá, né? Ele arrumou, acho que um patrocínio da Petrobras, coisa na época, e conseguiu levar uma galera. E em 96 ele conseguiu fazer o brasileiro, o Pan e o Mundial. Né? Caramba, que legal. E o Mundial é aquele negócio, assim, pra gente, que às vezes a gente está dentro do negócio, a gente não percebe o tamanho do esporte, né? Mas era um esporte pequeno, o jiu-jitsu. Né? E quando o Carlinhos falou em fazer Mundial, teve gente até que falou, mas Mundial como? Se não é desenvolvido em outros países. O Carlinhos falou, o único jeito de desenvolver é fazer. Caramba. E trouxe uma seleçãozinha da França, uma da Austrália, uma meia dúzia de gato pingado. Na faixa preta não tinha nenhum expoente, o Mundial era a gente. O Mundial era um brasileiro, né? Na faixa preta. E os adversários eram mais ou menos esses conhecidos já. E só que era um campeonato mundial, era um campeonato sem nome de mundial, um campeonato que poderia
te dá uma exposição maior, um patrocínio, etc. Eu não me lembro se foi em 96 ou em 97 que teve ao vivo no Sport TV. Eu acho que foi de 96, cara. E, assim, é uma coisa que até hoje não existe. Um campeonato de jiu-jitsu ao vivo no Sport TV às 5h30 da tarde, 5 horas da tarde. Eu não sei se foi em 96, 97, mas um desses aí teve. Eu me lembro que eu fiz 2 lutas ao vivo no Sport TV às 6h30 da tarde, ou seja, no horário do jogo do Vasco, jogo do Flamengo, do São Paulo, que seja. Então, era um, tipo assim, caramba, lutando na televisão, entendeu? Caramba. E eu, como eu te falei, os adversários já meio conhecidos na minha categoria nesse ano, 96 tinha o Gigi, mas se não me engano, 96, eu acho que o Gigi teve uma hepatite, alguma coisa, ele estava lá, mas ele acabou, não estava se sentindo bem, não lutou. Tá. Tinha um cara antigo na minha categoria, que era a novidade da categoria, muita gente veio me dizer que era mais duro, etc., que era o Sérgio Penha. Sim. Então, era, assim, meus amigos, gordo, esse cara é muito duro, ele vai finalizar todo mundo, tomara que você faça a final com ele, alguma coisa assim. Eu não vi o Sérgio Penha lutar com o Rickson. Eu estava começando, eu era faixa branca, eu não cheguei a ver essa luta. Acho que essa luta do Sérgio Penha com o Rickson deve ter sido 84, eu não fazia jiu-jitsu. Sim. Então, vamos lá, fiz a primeira luta, aí fui para a semifinal. Já usou a meia na primeira, já? Cara, sabe que eu não me lembro quem foi a primeira luta, mas eu acho que foi o Beto. Se não me engano, mas já fez a meia guarda já. Roberto Ferreira, ele é lá de Minas Gerais, se não me engano foi ele. Legal. E o Sérgio Penha ganhou uma luta, o Jamelão ganhou uma luta. Então eu fui para a semi, e eu me lembro que o Jamelão foi lutar com o Sérgio Penha. Tá. E o Jamelão é meu conhecido de criança, né, cara? O Jamelão era garoto de, assim, bem dizer, garoto de rua ali do meu bairro, né? Sim, eu sim. Jamelão desde os 5 anos de idade. Sim. Apesar de entrar na Aliança, mas o Jamelão chegou para mim e falou assim, Igor, ele vai me ganhar, mas eu vou cansar ele para você. Ele vai chegar na final morto contigo. Eu falei, não, Jamelão, eu acho que tu ganha essa luta. Dando uma força pro Jamelão, né? E não deu outro. O Jamelão muito bom competidor e tudo. E o Jamelão ganhou. Olha, que legal. Sérgio. E eu fui para a final com o Jamelão. E, se não me engano, foi a primeira vez que eu lutei com o Jamelão. Caramba. Porque ele estava chegando ali na faixa preta. Ele já é mais novo um pouco que eu. Então, essa vez foi a primeira vez que eu lutei com ele, se não me engano. Caramba, que legal. Pô, e como é que foi essa luta aí? Raspou de meia? Cara, essa eu não vi ainda. Eu assisto luta pra caramba. Essa semana eu vi também. Alguém botou no YouTube. Não, essa que botaram no YouTube agora foi do brasileiro. Na realidade, eu tenho um golpe que eu fazia muito, que foi o que eu fiz com o Jamelão bastante, em 2 lutas que eu fiz com ele, que era raspar com cervical. Só que era válido, hoje em dia não vale mais. Uhum. E era um dos meus jogos mais fortes, que eu agarrava na faixa, encaixava a cervical e raspava. Caramba. E eu me lembro que eu vi essa luta com o Jamelão, ficou muito tempo na cervical ali encaixado. Eu até finalizava na cervical também. Caramba. Mas no caso com o Jamelão, usei só para raspar. E eu não me lembro, cara, a pontuação, essas coisas, mas deve ter sido ali. Mas teve um gostinho especial, mestre, essa conquista aí? Teve, cara, teve assim, uma emoção especial de, por mais que eu falei, não tinha gringo na minha categoria, era praticamente todo mundo brasileiro e conhecido, mas eu fui campeão mundial, entendeu? Sim. E assim, o meu patrocinador era um diferencial. Sim. E eu tinha, vamos dizer, 97, né? 96. 96. Eu tinha 25 anos, a minha filha tinha acabado de nascer. Minha filha tinha menos de um ano, tinha acabado de nascer. Que legal. Entendeu? Então foi bem especial. Bem especial. A gente vendo de fora, assim, eu vou falar assim, que na época, né, como foi, acabou de falar que foi um momento que, assim, tinham só os brasileiros, não tinha o jiu-jitsu, não estava tão difundido, né? Mas o que acontece? Por exemplo, para mim, eu comecei a treinar em 99 para 2000, né? Então, assim, eu vejo esse Mundial de 96 como o primeiro. Pô, eu vejo assim, vocês falando assim como o mais especial, no meu ponto de vista, eu como praticante de jiu-jitsu, assim, hoje, de estudar a história, de ver a história, eu vejo que é o momento mais especial do nível competitivo.
um amigo meu me falou uma coisa, que assim, às vezes, se você for o primeiro, você pode não ser o melhor, mas você foi o primeiro. Então, talvez até É é uma verdade. coisa da meia guarda, entendeu? Muita gente É verdade. tem fera aí que faz meia guarda, mas muita Aham. gente fala, mas o Gordo foi o primeiro. É. Então, esse título ninguém me tira, entendeu? E o Mundial é a mesma coisa. E hoje eu até estava vendo o Roller falar alguma coisa que é difícil comparar épocas, né? Ah, Ver se sim, esse com Mundial é mais certeza. difícil que o de hoje. Eu É. tenho certeza que de hoje é mais competitivo e o Sim. pessoal é muito mais bem preparado fisicamente. É evolução. Mas vai dizer que é mais difícil? Não sei, é Não, não. complicado, entendeu? Não, Mas foi não, com não tem. certeza, cara. E você ter um Mundial no seu esporte Aham. te dá a esperança que o esporte vai crescer, né? E foi o Sim, que aconteceu. Acho que a visão do Carlinho de levar o Pan-Americano para a Califórnia na época daquela e maneira, né, fazer mestre? o Mundial fez o esporte crescer muito. A competição fez o esporte crescer muito, entendeu? Pô, ainda mais dessa. O Carlinhos sempre foi o mestre Carlinhos sempre foi um visionário, né? Assim, uma peça sempre na frente da jogada, né? Do jogo ali, né? Então, exato. O Carlinhos sempre teve essa visão. Me lembro que eu convivia, né? Tava com É, ele ali praticamente o dia inteiro. Ele falava assim como se, tipo, vai acontecer. Não, vou fazer o campeonato em Los Angeles, porque Los Angeles todo mundo vai olhar e vai acontecer, e vai crescer, e vai... E muita gente tirava ele para maluco, né? Falava, exatamente. Todo mundo talvez não. fala isso. E só que, assim, ele tinha uma liderança muito grande sobre a gente e, como eu falei, eu vi tudo acontecer, entendeu? Eu Sim. participei da formação da confederação, eu era árbitro e lutava. Todos esses campeonatos que eu estou te falando, aí eu fui árbitro e lutei. Caramba. E ainda ajudava meus alunos como coach, entendeu? Então, era jornada tripla ali. Eu Caramba. passava realmente o dia no Tijuca ali, no campeonato, arbitrando e etc. E coachando aluno. Mas, assim, eu não posso te dizer que era cansativo e nem que era mais cansativo do que no Mundial hoje. Para mim era Perfeito. mais prazeroso, que eu estava ali Aham. dentro do Sim. negócio, dentro da organização, entendeu? E para mim era ótimo. Que legal. Olha o Celcinho aí. Figuraça. O mestre, e aí chegou no momento em que aconteceu o primeiro Mundial, tudo passou, e aí tinha esses treinões na Gracie Barra também. Eu vivia com esses caras lá, só com craque, assim, né? Só faixa preta, né? Mestre Gordo e companhia lá, só esses campeões mundiais aí dessa geração, né? Como é que era essa relação lá? Como é que foi você conquistando esse espaço lá dentro da Gracie Barra? Como é que Então, funcionavam essa quantidade de campeão junto lá? ali na Gracie Barra tinha um negócio interessante que a Barra da Tijuca, hoje é um bairro maior e tudo, mas na Barra da Tijuca era um bairro bem pequeno. Então todo mundo se conhecia. E a maioria do pessoal ali veio dali mesmo, assim, desde que veio dali, que eu digo, começou ali na academia desde faixa branca e tudo. Então, muita gente tinha amizade antes de estar no tatame. Então, além de um treino muito bom e tudo, tinha muita amizade entre a gente ali. Perfeito. Lógico que depois, eu me lembro assim, vamos dizer, Roleta, um cara que veio de faixa roxa já, o Nino veio ou de final de azul ou de roxa, Nino e o Giuseppe são os irmãos. Bom, teve alguns atletas que chegaram para somar depois. E é lógico, jiu-jitsu não precisa nem dizer, né, cara? Chega um cara faixa roxa, campeão brasileiro, etc. Ele vai ter que mostrar que Mostrar aguenta. serviço ali, né? Vai É conquistar seu lógico, espaço. mas como eu falei, eram caras que vieram para somar. E o Roleta, por exemplo, ele andava com a gente. Ele treinava no Clube Barra, que era aluno do Joey Moreira, mas ele era nosso amigo. Então, Tá. ele foi recebido de braços abertos. Todo mundo queria bater nele? Sim, mas de braços abertos. O Nino também. O Nino foi colega de escola do meu irmão. Que Ele legal. morava ali em Nova Ipanema. Então, ele veio recebido de braços abertos. Então, o treino era muito duro, mas acho que a amizade ajudou muito a esse negócio de não ter... Ninguém esconder o jogo de ninguém, de estar sempre querendo melhor, sempre estar querendo crescer. E, querendo ou não, continuou ainda uma como é que é o nome?
um intercâmbio ali com os Machados, que já estavam aqui na Tá, América. sim. E tinha uns alunos, o Reagan levava uns alunos, que eu me lembro, do Wrestler e tudo, era o Bob Bass, os caras do Wrestler, e sempre somando, entendeu? Melhorando, assim. Quem era o responsável de puxar esses treinos nessa época? Assim, o responsável do treino sempre foi o Carlinhos, principalmente do treino de competição. Que legal. Se o Carlinhos não estando, assim, seria o mais graduado, vamos dizer que poderia ser o Renzo, mas quando o Renzo já estava viajando muito, acabava que o mais graduado era eu. Só que eu também tinha que treinar. Mas esse treino de competição, como era época, assim, na época do Mundial, do Pan e do Brasileiro, eu posso falar que 90% das vezes o Carlinhos estava lá. Que legal. Entendeu? Então era ele. Era um treino de... Na Barra Grace sempre teve o treino de 10h30 da manhã, que era o treino forte, porque era o treino que todo mundo que dava aula de noite podia treinar de manhã essa horário. Sim. Então já era um treino de competição, entendeu? Na época do Brasileiro, Mundial e Pan, o Carlinho às vezes botava para meio-dia, porque vinha muita gente de fora, então ele mantinha o treino das 10 como aula normal e botava o treino de meio-dia forte, que vinha às vezes os alunos do Draculino, de BH, os alunos do Raio de São Paulo, pessoal do Nordeste e tudo. Sim. E aí realmente era aqueles 3, 4, um mês, né, de pega para capar mesmo, que vinha o pessoal visitante e o treino, lógico, fica mais duro, mas continuou. Acho que a amizade, como eu falei, sempre fez a diferença, entendeu? E ajudou a... Porque jiu-jitsu é complicado, né, cara? Você, assim, o convívio é muito, muito próximo. Perfeito, sim. E a amizade ajuda bastante, né? Com certeza. Ainda mais, assim, todo mundo comenta, assim, nessa época do Rio de Janeiro, que vocês começaram, que era muito isso, era a turma que treinava, todo mundo treinava da turma, né? Então a turma que já antes do jiu-jitsu já se juntava e treinou todo mundo jiu-jitsu junto, então foi muito mais agradável também, né? Então para todo mundo estar ali junto. Uma coisa, cara, que eu vou te falar dessa geração de 90, né? Vamos dizer até o Mundial e logo nos primeiros Mundiais, que fez a gente crescer muito ali, o pessoal da Barra Grace, foi a supremacia que a Carson Grace tinha nos anos 80, final dos anos 80 no campeonato. E o pessoal do Carson ali, vamos dizer, uma geração acima da minha, né? Que é o Murilo, o Libório, o Amauri. Eu sou quase ali, mas eles são mais velhos de idade, uns 3, 4 anos, e pegaram a faixa antes do que eu também. Então, eu, Soneca, o Ralf, o Daniel, o Soca, o Draculino, a gente tinha muita vontade de ganhar deles. E, tipo assim, a gente sabia que era difícil, principalmente com o nosso time. Você vê os nomes que eu falei, é todo mundo leve. Eu, com 78 quilos, era o mais pesado. Então, assim, eu me lembro que quando chegava alguém pesado lá na Grace Barra para conferir alguma coisa, o Carlinhos botava eu. Sempre. Mas esses... Eu peguei, o Vinicius falou que eu peguei a preta antes de ir embora. Peguei. Mas é uma geração mais velha de idade. Né? Eu peguei a preta quase... O Amauri pegou um pouquinho antes de mim. O Valide é a minha geração de faixa. Que eu lutei com o Valide em todas as faixas. Em todas, você falou que lutou em todas. Então, assim, a vontade de ganhar, acho que fez a gente... Essa união nossa cada vez crescer mais e em competição. Tem outra coisa interessante, que o Carlinho não era um cara muito de... Antes da CBJJ, não era um cara muito de ir em campeonato, de escrever a gente nos campeonatos, mas ele apoiava, sempre apoiou a competição. E eu me lembro que era eu e o Soneca, que a gente às vezes pegava um ônibus, ia lá em Copacabana, na academia do Silvio Bering, do Cássio, escrever todo mundo. Na época não tinha celular, né? Escrever com papel, ficha de inscrição, pagar as inscrições. Que legal. Fazer reunião de arbitragem. Tinha tudo isso na véspera do campeonato, entendeu? Que maneiro. Essas histórias são incríveis, né? Porque assim, começa a voltar tudo lá para trás e eu começo a me imaginar lá também no meio, porque é só sonhando assim que começa a falar, assim, eu fico viajando. Mas Mestre, muito bom, cara. É muito gostoso relembrar. Por isso, por isso que eu tô me amarrando nessas lives, assim, porque, eu tô chamando o pessoal, vocês assim. O Duda aqui, ó, o Duda, Eduardo Galvão, que era um faixa preta lá, peso leve, nosso também, foi campeão brasileiro.
Pan-Americano várias vezes, não me lembro se foi Mundial, mas deve ter sido. Ele falou, a gente Tá odiava o Carson. Aí é engraçado, né, cara, que era assim, como eu tô te falando, era como Flamengo e Vasco. Sim, Eu sim, tava, sim. queria ganhar. Mas o Mas um Carson, puxa o outro, né? só que o Carson era uma figura muito interessante, né, cara? Que ele preparava os caras para matar a gente, mas o Carson era um cara muito competitivo, então ele sabia que ele precisava da gente também para o time dele crescer também, entendeu? Sim, O sim, Carson sim. o Carson é a figura assim que faz muita falta hoje em dia Pô, caramba. no cenário do jiu-jitsu. Ia ser um prazer, né? Estar no É. tatame, que é o mestre Carson, caramba. E, mestre, em relação, chegaram nesse momento, começou a, né, o tempo passar, começou a puxar os treinos aí de faixa preta, né, e começou a lidar, começou a formar e se envolver com diversos campeões, acabou formando diversos campeões aí. Quando é que tudo isso começou, intensificou de verdade na preparação do pessoal que passou na sua mão? Aí são, pô, diversos nomes, Pé de Pano, Celcinho, vou ficar até aqui falando, a Então, Akira chegou a treinar essa galera toda aí. como eu falei, Rafael. eu comecei a dar aula muito novo, né, cara? Então, eu tive uma geração que veio, começou comigo na faixa roxa, que é meu aluno até hoje, que é o Sandro Batata, o Rabicó, o Rabicó é que toma conta de uma das minhas academias no Brasil, na realidade a academia é dele, né? Ele que é o professor do Pedrinho, do Rock, dessa garotada. Sim, sim. Aí. E esse pessoal veio comigo lá de trás, o Batata, que foi campeão brasileiro, o cara gostava muito de competir também, compete às vezes no Master ainda. E eu tive um aluno muito bom, foi para a Barra Grace também, treinou na Barra Grace comigo, mas começou comigo, foi meu aluno, que era o Miragaia. O Miragaia é um cara que existe hoje a passagem em Miragaia, mas muita gente nem sabe quem é ele, que ele parou na marrom. Foi campeão mundial 2 vezes de marrom e parou. Parou por causa de trabalho, etc. A fera. Os três são 3 irmãos, na realidade. Mas o mais conhecido de competição era o Renato. E, que legal. Cara, como assim, que eu falo, eu gosto da maneira de liderar, eu gosto de você ir junto, entendeu? Eu sou um cara que lidero indo junto. Então, eu sempre estava na competição, eu sempre gostei de competir. Isso fez os alunos virem na competição comigo, entendeu? Então, o Celcinho é um garoto que tem a competitividade muito forte. Ele começou na academia com, sei lá, 12, 13 anos. Tinha essa garotada, outro dia eu vi, acho que foi até na tua live, que ele estava falando que era muito duro e ele era mais novo. Então, vamos dizer, a nível de título comigo no jiu-jitsu, acho que o Celcinho é, sem dúvida, o cara que tem 6 títulos mundiais, 3 na preta. O Braga Neto é um cara que tem muito título mundial também, Braga apesar Neto. de ter se distanciado do jiu-jitsu muito novo, né? Foi pro MMA. Eu não tenho relação nenhuma de diferença entre o Braga Neto e o Celcinho. Mas o Braga Neto já chegou na minha academia com 17 anos, sei lá, ele já tinha ganhado título mundial na azul e na roxa e na marrom. Foi tudo muito precoce, né? Eu só continuei empurrando ele, mas ele já era um monstro. Já, sempre foi. Então, mas eu acho que por eu gostar de competir, e a garotada da Gracie Barra também me vê como um competidor e como, apesar de eu não ser o professor oficial da Gracie Barra, muita gente da Gracie Barra que competia me via como o líder na competição. Sim. Né? Os professores da Gracie Barra muita gente não iam. Eu vi assim também. Ou porque iam treinar, etc. Então, quem acabava ficando no corner ali era eu. Entendeu? Eu estava de juiz, eu estava ajudando. Então, muita gente me tinha como referência na competição, entendeu? Então, eu via isso, por isso que eu fiz até a pergunta, porque quando eu comecei a treinar, eu sempre competi, né? Desde o primeiro ano, desde primeiro ano de azul, assim, tudo, 2000, assim, eu já estava competindo CBJJ, aí eu sempre via, né? Já na frente do todo o time da Gracie Barra ali e tal, né? E como é que aconteceu esse momento, mestre, de acabar desvinculando, assim, né? Desvinculando naquele momento ali dos treinos, meio que puxar para a sua equipe. Foi que ano que aconteceu isso, que o senhor foi trabalhar com a sua equipe, com o seu time? Então, no meu caso,
eu sempre, como eu falei, sempre dei aula, sempre tive minha academia. Minha academia sempre chamou gordo, Sim, jiu-jitsu. sim, sim. Quer dizer, eu dei aula na Grace Recreio com o Ralph, que era a Tá. Grace. Eu dei aula na Grace Ipanema com o Renzo, que era a Uhum. Grace. Mas eu sempre tive minha academia ali na Barra, Tá. que era gordo. Uhum. Então, eu dei aula na Grace Ribeirão Preto também, eu fundei lá com o Carlinhos. Mas a minha academia era gordo. O Carlinhos não tinha, na época, como é que é o nome? Filiais, né? Tá, tá. Então, o roleta era roleta, o gordo era gordo, tá, o soca era tá. soca. Sim. E a gente se juntava no campeonato para Pra lutar. lutar de Gracie Barra. Exato. Ah, E às tá. vezes o time B entrava até como gordo. Ah, sim. Entendeu? E tinha a Gracie Barra e tinha o gordo no campeonato. Tá. E sempre manteve o nome. Eu acho que o Soca chegou a montar a Grace Recreio, quando o Carlinhos já começou a pensar em filiais, né? Tá. E ali em 2000 e pouco, teve o negócio da equipe de MMA. Sim, E sim. o Carlinhos me botou de frente da equipe de MMA. Então, eu estava na academia, na Grace Barra todo dia e desviei um pouquinho para MMA, mas continuava ali no jiu-jitsu, etc. Assim, não teve um motivo exato, Sim. mas, o MMA estava dando muito trabalho, muita sujeira, muita coisa ali na academia. Eu e o Malta, que era o empresário dos jogadores ali, que era o meu sócio junto com o Carlinhos, tínhamos que montar. O Carlinhos meio que falou: você tem que arrumar outro lugar, porque aqui na academia não está dando mais. A gente arrumou um outro lugar. E nesse lugar é onde foi minha academia, é a minha academia até hoje. E nesse lugar eu ia dar aula de jiu-jitsu, porque o MMA não dava dinheiro. Então o jiu-jitsu ia pagar as contas da academia. Sim. E o pessoal do MMA entrava na minha academia. E ia ser a mesma coisa. Grace Barra, etc. Perfeito, etc. perfeito. Aí, nessa época, assim, eu não posso te dizer, porque nunca me falaram exatamente, mas eu não sei se foi pilha de alguém, ou se foi ideia do Carlinhos, realmente, eu acredito que foi ideia dele mesmo, de falar que não podia abrir eu não poderia dar aula de jiu-jitsu nessa academia. Tinha que ser só MMA. Aí a gente chegou, o Malta, né? Chegou a debater, Carlinhos, mas o MMA não se paga. Na época o MMA não tem como pagar. Sim. E tem que ter o jiu-jitsu comercial para pagar os custos. Sim. E o pessoal treina no horário vago. Era mais ou menos isso, né? E chegou um papo em mim, assim, que o Carlinhos falou que o dia que o gordo abriu a academia dele, ele nunca mais pisa na Gracie Barra. Mas não veio dele. O Carlinhos já estava na Califórnia, viajando muito. Sim. Ok, foi indo. Aí teve um campeonato na Gama Filho, eu me lembro, foi a última conversa que eu tive assim com o Carlinhos. Depois disso eu falei com ele 2, 3 vezes, mas a última conversa que eu tive com ele, o Braga Neto foi campeão. E o Braga Neto estava com o meu pet nas costas. E ele era da equipe de MMA. Aí o Carlinhos me chamou para conversar. Gordo, daí a gente foi na salinha e falou: pô, mas eu estou vendo os meus atletas com o teu pet nas costas. Eu falei: Carlinhos, o Braga Neto não é meu atleta. Ele veio, como eu falei, ele veio de Manaus, ele está aqui com a gente há um ano. Ele treina MMA aqui e ele treina jiu-jitsu lá no Novo Leblon comigo. E ele me pediu um pet. Eu não pedi para ele usar meu pet. Ele me pediu: gordo, posso botar o teu pet que eu estou falando com você? E é isso que aconteceu. Eu sempre tive muita intimidade, muita clareza. Sim. Com o Carlinhos. Aí o Carlinhos falou: gordo, as coisas estão crescendo muito e eu estou lá fora, o mercado é muito grande, etc. Eu gostaria de ter você do meu lado. Ele até me lembra que ele usou um termo que eu falo, que usou até hoje, que ele falou que a Gracie Barra ia ser do tamanho da Ford, de carros. E eu seria um diretor da Ford. Ele falou: pô, você tem a oportunidade de ser um diretor de uma empresa grande. Aí eu falei: mas eu tinha que fechar a minha academia. Tá. E a minha academia era meu sustento. Eu não tinha outro sustento. E eu tinha 2 filhos já nessa época. Caramba. Ele também não tem nada a ver com isso, o problema é meu. Sim. Aí, o cara tá falando aqui que o Braga Neto é do Clube Pina de Manaus, é isso mesmo, porque ele veio de lá, o mestre Pina lá é primo até do Braga Neto. Que legal. Aí, a conversa, cadê? O Carlinhos falou assim: não me responde nada agora não, pensa e responde depois. Tá. E eu me lembro que na hora que ele falou o negócio de Ford, eu até comentei, falei: pô, Carlinhos, não sei se eu quero trabalhar na Ford. Eu prefiro ter minha oficina de carro. Eu consertar os carros quebrados aí. Eu usei esse termo assim, mas meio brincando. Sim, tinha bastante intimidade. Aí, cara, muita viagem, etc.
e faltava, minha academia já estava praticamente pronta, já estava alugada, eu botei o tatame, comecei a dar aula, e aquele recado que chegou para mim de que o dia que abrisse eu não podia mais pisar na Barra Gracie, eu nunca mais pisei. Então, foi uma relação antiga, de muita amizade, que acabou assim, realmente... Mas, não, cara, você não vai me ver falando mal do Carlinhos. Ah, sim. Assim, se ele... Já até ouvi ele falar uma coisa ou outra, assim, às vezes uma mágoa, alguma coisa de mim, mas tenho certeza também que não é de ficar falando mal de mim. Então, eu segui. Aí, como eu falei, o gordo já existia. Já existia, foi um sim, negócio sim. que começou Sim, em 2007. sim. Eu Você só deu mais simplesmente... prioridade para lá, né? Por causa do MMA. Exato. Eu parei de competir. Meus alunos pararam de competir pela Gracie Barra. Perfeito. Entendeu? Eu me lembro até que o Celcinho, nessa época, ele está aí ouvindo, ele vai falar alguma coisa. Ele comentou na live também. Eu me lembro que ele foi chamado. Ah, Celcinho, mas se você quiser vir para a Gracie Barra, você é muito bem-vindo. Aí o Celcinho falou, não, mas eu sou aluno do Gordo, vou para a Gracie Barra por quê? Logo para quem, né? Logo para figura. Então, mais ou menos isso aí. Não, pô, que legal. E são experiências, né, mestre, que vão nos proporcionando ser quem a gente é hoje, né? Então, assim, eu acho que são experiências, tudo é um aprendizado grande, né? Então, são momentos do jiu-jitsu, eu acho que essas histórias são incríveis, né? O tempo vai passando, o tempo vai ensinando, né? E, pô, você formou vários campeões mundiais, é um time sinistro, todo mundo querendo treinar e comentar, né? E várias referências. Só acabou chegando num período também agora mais recente que passou por Abu Dhabi, né? Como é que foi? Como é que surgiu esse convite? Como é que foi esse projeto? Então, eu estava já me distanciando do MMA, fechei minha equipe de MMA, eu acompanhava o Babalu nas lutas dele, no final da carreira dele ainda, e o Rafael estava chegando ali no UFC, mas como eu falei, minha academia já não tinha muito, e eu estava ali com o Rafael só, praticamente. E eu já estava com a ideia de ir para a Califórnia. O Rafael estava morando na Califórnia até 2 anos. E eu estava com a ideia de ir para lá, manter minha academia no Brasil, mas vim morar aqui nos Estados Unidos, etc. E dei entrada no visto, do Brasil ainda, advogado, tudo. Meu visto foi aprovado. Quando eu estava esperando chegar a carta de aprovação, o Júnior, que chamam de ciência, né? O José Júnior, o José Júnior, me convidou para passar um mês em Abu Dhabi fazendo um summer camp com a garotada. Eu falei, Júnior, complicado, cara. Estou me mudando para os Estados Unidos, estou na correria aqui. Ele falou, não, mas vem passar um mês aqui, aproveita e bota um dinheiro no bolso, vai para a Califórnia com mais um dinheirinho. Aí eu falei, eu até brinquei com ele. Falei, beleza, vê se meu filho pode ir comigo. Meu filho estava começando a se empolgar de treinar. Ele estava com 17 anos, treinando mais. Eu falei, vê se meu filho pode ir comigo, que eu levo ele também. Mas também, se não puder, eu vou. Daí o Júnior ligou para o chefe, lá para o patrão, falou, gordo, passagem está comprada. Cuida do teu filho, só mandar o passaporte e vir. Eu falei, beleza. Isso era uma quinta-feira, a gente embarcou no domingo. Caramba. Tipo assim. E eu fui. Dei aula uma semana. Quando eu estava lá uns 12 dias, na segunda semana de aula, o Júnior me chamou para dar uma aula particular para o chefe lá, que é um coronel, na época era um coronel do Exército, hoje em dia deve ser general, que seja, o Abdulmanan. Eu dei uma aula para ele, dei a segunda aula, na terceira aula, o Júnior falou, gordo, acho que ele vai te fazer um convite para ficar aqui. Eu falei, eu ri, né? Falei, impossível. Tô de passagem comprada para a Califórnia, etc. O sonho da minha mulher, tudo, meu filho, parará. Aí, meu visto tinha chegado, minha mulher falou, chegou a carta do visto. Caramba. Aí, bom, o Júnior falou, gordo, vai lá e escuta a proposta. Eu falei, lógico. Aí fui lá, dei aula para ele, no final ele fez a proposta formal. Né? Tipo, gordo, queria que você ficasse aqui, isso, seu salário vai ser X, você vai fazer isso. Aí, assim, vamos lá, o salário é bom, mas eu até, na época, pedi um pouquinho mais, porque o custo de vida lá é muito caro. Então, as pessoas acham que está ganhando tanto, sim, mas o custo de vida lá é caro. Perfeito. Mas o que me, assim, atraiu muito foi a proposta dele, de liderar uma equipe de competição, fazer uma seleção, viajar o ano todo só para competir e eu estar de frente fazendo o que eu quisesse com um time de competição. Que legal. Eu falei, caramba, assim, eu gosto no jiu-jitsu, eu gosto do resto, mas a competição me atrai muito. E ele, assim, é lógico que ele encheu meus olhos de falar que eu ia ter poder total, etc.
Não que eu queira ter poder, mas o cara te dá carta branca. Liberdade, né, mestre? Liberdade de você fazer o que você quiser. Sim. Com a estrutura que eles têm lá, perfeito. É um negócio impressionante. A estrutura que eu vi lá, eu nunca vi em lugar nenhum do mundo. De tamanho, de treino, de quantidade. Eu falei, pô, vou fazer essa experiência. Conversei com a minha mulher, ela topou. A gente se mudou para lá de Malicu. Eu fui para o Brasil, fiquei mais um mês e meio no Brasil, resolvi minhas coisas e Abu Dhabi. Caramba. E realmente a experiência foi boa, foi muita competição 2 anos. É lógico que eu tinha outras coisas a fazer, tentar fazer currículo, etc. Coisa que é difícil. Que lá tem 700 professores, cada um com a cabeça. E tem muita gente, tinha muita gente entre eu e o chefe. Na realidade, foi contratado eu e o Ramon ao mesmo tempo. Sim. Ninguém sabia o que a gente ia fazer direito. Aí, no começo, o chefe chegou e falou, boa, você é o treinador dos adultos, o Ramon é o treinador dos juvenis. Ok. Ele foi morar numa cidade, eu em outra. Tentaram fazer uma rivalidade entre eu e ele lá. Na realidade, eu não conhecia o Ramon, nem falava com ele antes. Sim. E, na realidade, a gente teve um relacionamento ok lá, bom. Durante o tempo que a gente morou lá. E trabalhamos juntos. Não foi exatamente... Tentaram fazer, né? Meu aluno quanto deles, essas coisas. Mas, na realidade, os alunos eram dos professores. Eu e o Ramon, a gente estava ali para peneirar e fazer a seleção. Perfeito. Então, ele tem muita vaidade do cara falar, meu aluno é meu aluno. Eu não tive aluno em Abu Dhabi. Eu tenho amigos lá, até da seleção, o Faisal é um grande amigo meu, o Talib. Mas eu não tive alunos lá. Os alunos são do país. Isso que algumas pessoas não entendem lá. Os alunos são do país e eu era o treinador da época. Da seleção. Exato. Como o Filipão foi treinador do Brasil e o treinador o Filipão não é o professor do Neymar. Exatamente. Ele foi treinador há um tempo. Sim. Entendeu? É um negócio diferente. Perfeito. Mas me atraiu e como o salário era bom, eu fui, gostei. Foi uma experiência. No final foi bem cansativo, porque muita gente querendo te guiar o que você faça e gente assim... Lá é assim, né, mestre? Não é o pessoal do jiu-jitsu que eu acho que eu sou melhor que eles, não. É o pessoal que não faz jiu-jitsu. Um árabe que não sabe jiu-jitsu querendo me guiar. Quer que eu vá por aqui ou por ali. Daí começa a ficar difícil. E a relação ficou, apesar dos resultados terem sido ótimos para eles lá, das competições na Ásia, etc., que eles têm uma realidade bem diferente do jiu-jitsu lá. Um jiu-jitsu na Ásia, que é uma federação diferente, é um negócio diferente lá. Com as competições diferentes. Os resultados foram bons, mas, bom, chegou o momento de renovar o contrato, talvez. Eu meio que não queria, o chefe me convenceu. A história foi mais ou menos assim. Eu meio que não queria, o chefe me convenceu a querer. Mas eu tinha várias coisas aqui que uma delas, mais importante, é o meu filho, que ia fazer 21 anos. E eu tinha que dar entrada no green card dele nos Estados Unidos antes dele fazer 21 anos. Senão ele não podia pegar, né? Abaixo de mim. Sim. Meu filho estava ali com... Meu filho faria 21 anos em julho e a gente estava em outubro, novembro. Então eu tinha 6 meses para vir para cá e dar entrada no green card dele. Perfeito. E foi o que eu fiz. Entendeu? Entendi. Mas foi uma bela experiência. Mas em relação a... E também tem outro agravante também, que é um choque cultural muito grande, né, mestre? O país, né? Um choque... Sim, choque cultural grande. O trabalho é bem difícil. Já tinha me falado que é difícil trabalhar com árabes. Assim. É difícil que eles pagam bem, mas a cobrança é grande, entendeu? Eu não ligo para a cobrança. Eu estou acostumado com cobrança, até porque eu sou competidor, então eu me informo. Mas, como eu te falei, o cara te guiar sem saber... Sem ter base, né? Exato. Eu, tipo assim, eu gosto de futebol. Eu comento futebol, eu falo mal do time, falo mal de outro, mas eu não posso querer ensinar um treinador de futebol, porque eu não sou treinador de futebol, entendeu? Perfeito. Mas não tem toda a razão. Mestre, pra gente estar chegando aí, já se passaram quase 1 hora já desse papo aí. Que rápido. Muito rápido. Com essas histórias aí eu fico aí o dia inteiro. Sentava do lado do meu mestre, do Elcio Figueiredo. Você chegou a conhecer o Elcio Figueiredo? Sim. Do Cássio? Pô, ele sentado do lado dele na academia, chegava 1 hora antes só para ficar ouvindo as histórias. Acho que por isso que eu estou fazendo as lives. O jiu-jitsu é bom para isso. É fascinante. Pô, deixa um recadinho de uma lição nesse último momento agora. Um recado de uma grande lição que o senhor teve nessa sua trajetória até hoje, que o senhor podia dividir com a gente aí, já para deixar essa despedida para o pessoal que está nos acompanhando.
Cara, uma grande lição que eu tenho, assim, experiência, não sei se é lição, é uma lição que eu tenho. Como o Celso até brincou no dia da live dele aí, que eu sou mal-humorado, que eu não falo muito com as pessoas. Não, eu não sou. Como o Celso até falou, eu sou tímido. Uhum. Eu era mais tímido, hoje em dia o jiu-jitsu me tirou a timidez, me ajudou. Eu acho que uma das coisas que me ajudou muito a conquistar o meu espaço no jiu-jitsu, ok, título, qualidade técnica, ok, mas a época que eu fui árbitro, e a coisa mais importante para mim na arbitragem, na minha época, quando eu era árbitro, era eu fazer o que eu achava certo, assim, sem puxar sardinha para ninguém. Eu arbitrei muita luta de colega meu da Gracie Barra contra os outros em final de mundial, e eu sempre... O pessoal me tinha como uma pessoa correta, entendeu? Vamos dizer o que é mal comparando ao Brasil hoje, aí, o que o Bolsonaro deveria ser. Eu não me vendi assim por amizade ou por isso ou por aquilo. E eu acho que isso fez algumas pessoas que até poderiam talvez não gostar ou não ter uma afinidade comigo, pelo menos me respeitar. Perfeito. Então a minha lição é essa, é o caráter acima, é você tentar fazer a coisa mais certa, porque isso aí as pessoas vão, no final, vão ver quem você é, entendeu? Aqui o Bira tá falando aqui, o Pé de Pano, eu ia falar isso agora, o Pé de Pano comentou exatamente isso, que dessa sua postura, desse seu caráter, que teve até uma luta dele, que ele ficou até bravo depois. Não foi, não, pode tirar. Teve uma luta do Igor Gracie também. E teve uma luta do Igor Gracie na faixa roxa também, acho que era final de Mundial. Eu achei que o garoto ganhou dele, foi uma luta 0-0, sem vantagem, mas eu acho que o rapaz atacou mais. Eu dei pro cara. Certíssimo, certíssimo, perfeito, mestre. Esse não podia deixar eu arbitrava com a cabeça de atleta, na realidade. Então, eu não queria ser prejudicado, então eu não posso prejudicar um atleta, entendeu? Independente dele ser meu amigo ou do professor dele ser meu inimigo, é o atleta que está treinando. Isso é a coisa mais difícil para mim ver em competição hoje, quando você vê, assim, não estou sem citar nome, mas tem muito árbitro bom. Sim. Mas a coisa mais difícil é quando você vê um árbitro prejudicando um garoto porque o outro é isso, ou o outro é aquilo, ou porque o outro merece mais. Sim. Quem merece mais é quem ganhou a luta, entendeu? Perfeito. Pô, mestre, grande lição, grandes lições, né? Eu falar por mim aqui agora, muito obrigado, estou muito feliz aí de ter ouvido parte da sua história, de ter conversado um pouquinho, né? Porque a gente também nunca teve a oportunidade de bater esse papo assim. Eu acho que daqui para frente, quando a gente se encontrar, a gente continua essa conversa aí. Com certeza. A rede social é bom para isso, né? É verdade. Que... Tem um outro garoto que eu comecei a falar por causa de rede social foi o Lucas Lepre também. Que legal. Onde a gente se encontrou e conversou. Assim, muito legal, de verdade. Então, eu agradeço de coração. Esse momento tem sido de grande aprendizado para a gente, pela oportunidade que o senhor deu aí para a gente poder estar conhecendo a sua história. E tenho certeza que me inspirou muita gente aí que está participando. Valeu, tá? Obrigado de coração. A todo mundo aí que apoiou aí, o Vinicinho, o Rodrigo. Galera toda, fiéis da live. Valeu. Isso aí. Valeu, mestre. Sucesso sempre. Obrigado, Deus abençoe o senhor e sua família aí. Um grande abraço. A gente se vê. O senhor também. Um abraço. Tchau, amém. Bom, pessoal, que mais uma live incrível, várias histórias. Eu falei que ia ser maneiro demais, né? Várias histórias, fantásticas, né? O cara que nem ele falou, foi para mim o criador, né? Quando eu comecei no jiu-jitsu era referência de meia guarda, o mestre Gordo, né? Então, assim, a gente tem, assim, enche os olhos, né? Quando, vê falar, assim, de uma das pessoas que viveram esses momentos, assim, especiais no jiu-jitsu, né? Então, agradeço a todos vocês aí, toda a galera. Mais uma live sensacional. Já vai direto agora para o IGTV, né? Que o Instagram bloqueou aí as lives no YouTube, mas eu tô dando o meu jeitinho aqui de salvar as lives, estou jogando no YouTube também. Que agora fica direto no Instagram para não deixar eu jogar as lives no YouTube. Os caras são concorrentes, mas a gente vai dar o jeitinho brasileiro aí nessas aí. A gente não usa muito jeitinho brasileiro, mas nessa aí a gente vai dar. Galera, obrigado de coração. Amanhã, não perca o final de semana aí. Vocês já viram aí, ó. Não vai embora não. Quem foi vai perder, ó. Sabadão, 9 da noite, Léo Nogueira, tá? E domingo, 4 da tarde, Roger Gracie. Aí sim, hein?
Sábado, Léo Nogueira, o grande campeão mundial, começou aqui na Baixada Santista, treinava comigo quando era criança. E domingão, Roger Gracie, não percam. Amanhã, 9 da noite,